noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião de hoje. Antes de mais nada, informar a todos que essa reunião está sendo gravada, tá? E o arquivo vai ser disponibilizado no YouTube para quem quiser assistir de novo, para quem perdeu, quiser assistir. Entre 2 a 3 dias já deve estar disponível na internet. Só algumas regrinhas iniciais. A reunião nossa funciona da seguinte maneira. Durante o tempo de palestra, a gente pede para não interromper o palestrante, né? A gente vai ter alguns minutos no final da palestra para que a gente possa trocar ideias, tirar dúvidas com o palestrante, enfim, conversar entre a gente, né? A gente pede também que as outras pessoas, né, com exceção do palestrante, que deixem o vídeo fechado para facilitar a conexão e priorizar a conexão do palestrante, né? A gente pede essa gentileza. Eventualmente, sim, durante a reunião, se a gente perceber que está tendo alguma interrupção de som, às vezes a pessoa esquece, né, o áudio ligado, acontece. Aí a gente vai tomar liberdade de fechar o áudio, né, para priorizar o som da palestrante, ok? Deixa eu ver aqui se eu esqueci de algum recado. Não, acho que é isso mesmo. Então, hoje eu queria dar as boas-vindas à Ana Maria, né? Que vai ser a nossa palestrante de hoje, com o tema Vida em Família, Parentesco e Filiação. É isso, gente. Acho que a gente podia fazer uma prece rapidinho para a gente poder começar a nossa reunião. Espera aí só um instantinho que eu já estou me atrapalhando de novo aqui com o Zoom. Só um instante, estou quase conseguindo. Vamos lá. Então, peço a todos para harmonizarem, elevar os pensamentos, fechar nossos olhos, né? Agradecer ao amado Mestre Jesus, nosso amado Mestre Jesus, irmão maior de infinita bondade, pedir a bênção dele nesse momento. Estamos todos aqui, né, espiritualmente juntos, graças a essas ferramentas, né, que a gente tem. Todos aqui juntos buscando a comunhão de intentos, de ideias para a prática do bem. Agradecemos essa oportunidade que nos é dada para a busca, né, de nosso esclarecimento espiritual, que os bons espíritos possam intuir nosso palestrante e também permitir a todos nós o melhor proveito possível, tirando daqui, ao final dessa reunião, os ensinamentos, as boas energias, para que a gente possa levar aos nossos lares. Que assim seja, graças a Deus. Então, mais uma vez, queria dar boas-vindas a Ana Maria, agradecer, né, por ela estar dispondo, né, do seu tempo para trazer um tema tão interessante aqui para todos nós. Ana, seja muito bem-vinda, tá? Fique à vontade. A palavra é sua. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e é um prazer imenso. Eu estive olhando os estudos passados e desde agosto de 2012 eu estou junto com Maria Francisca, então é muito tempo junto com vocês, né? Bem gostoso. E agora na quarta-feira. Espero que continue a partir então de agora, mesmo depois, quando a gente voltar fisicamente a se encontrar. Né? Então eu que digo, sejam todos bem-vindos também. Obrigado. Então, vocês estão enxergando a tela normal, direitinho, né? Sim, PowerPoint. Isso, ok. Então a gente vai falar sobre vida em família. E a referência principal que foi colocada são as questões do Livro dos Espíritos, de 203 a 217, porque ela trata do parentesco e da filiação. Mas o que nós fizemos? Depois de ler todo o contexto, ele é muito simples o entendimento. Então nós buscamos outras informações que vão complementar. Porque a pessoa lendo as questões, ela vai conseguir compreender e ao mesmo tempo, com
o estudo vai complementar com outros exemplos e aí vai ficar mais claro ainda a informação. Então, essas questões especificamente, elas não aparecem, elas não vão ser discutidas, mas o contexto de cada uma delas foi jogado no estudo à luz do Emmanuel, do André Luiz, por exemplo, para facilitar então o nosso entendimento de toda essa referência. Então, quando a gente fala Ana, acho que a gente perdeu o seu áudio. Aí, voltou. pronto, que tem aquela, então, apareceu as fotos ali, né? Então, a vida em família que a gente vai trabalhar é na minha relação com qualquer outra pessoa que faça parte dessa família. Inclusive, vai aparecer esse conceito um pouco à frente. Mas, ele não está deixando eu passar, por isso que acho que ele está fechando meu áudio. Então, eu queria fazer esse primeiro comentário com vocês. Você, ou seja, cada um de nós, é o criador do seu próprio destino. E que vocês pensem a esse respeito, e no final, quando é aberto, quem quiser se manifestar, dizer o seguinte: vocês acreditam que vocês são criadores dos seus próprios destinos? Quando a gente jogar mais informação, vocês vão perceber, sim, né, eu sou criador do meu próprio destino, e as informações trazidas confirmou o que eu já sabia. Ou, eu sou o criador do meu próprio destino, e as informações que trouxe me esclareceu isso, porque eu realmente não acreditava que era dessa maneira. Então, quem quiser, no final, colocar essa observação que o estudo acrescentou, só confirmou, seria muito interessante, porque nós somos criadores do nosso próprio destino. E é isso que a gente vai falar em relação à família, ao crescimento espiritual de cada um de nós. A primeira questão que a gente vai trabalhar, a gente foi lá para o livro Consolador, onde o Emmanuel, é perguntado ao Emmanuel, né, na verdade, o seguinte: o Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? Olha que interessante. A nossa família ela é preparada lá no plano espiritual antes da gente se reunir aqui, porque alguns casamentos, né, algumas uniões parece tão por acaso eu fui ali e encontrei aquela pessoa. Então, é perguntado para ele, é organizado no plano espiritual? A resposta: o colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços, reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além, ou seja, nós nos comprometemos uns com os outros lá no plano espiritual a desenvolver aqui na Terra, na encarnação, uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. E é interessante a gente pensar na questão definitiva, é porque cada virtude alcançada, cada desvirtude que a gente vence, cada vício que a gente vence, é realmente uma vitória para o espírito na vida eterna. São laços que são reconstruídos, vidas que são resgatadas a partir de um planejamento organizado no plano espiritual. Lá no livro dos Espíritos, para confirmar essa informação, na questão 258, que trata das escolhas das provas, diz assim: quando, na erraticidade, quando estamos lá no plano espiritual, antes de começar nova existência, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Será que nós sabemos os acontecimentos da nossa vida? A resposta é a mais incrível possível. Ele, o espírito, ele próprio escolhe o gênero de provas por que há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio, demonstrando que no plano espiritual, antes da gente iniciar, por exemplo, essa encarnação ou qualquer outra, nós fazemos escolhas dos gêneros de provas, que quer dizer os pontos principais da nossa existência, para que o espírito possa ter maior chance de sair bem-sucedido da encarnação. Aí, como exemplo de gênero de provas, para a gente meditar, sexo masculino ou feminino,
é uma escolha do espírito antes dele se conectar a um corpo físico. Outro exemplo, nacionalidade. Em qual região do planeta eu vou nascer? Por quê? Porque a minha etnia, o local, né, o clima, tudo isso vai interferir no meu desenvolvimento. Isso é um gênero de provação que eu escolho. Outro exemplo, nascer pobre ou nascer rico, né? Ter recursos em abundância ou o recurso ali meio escasso em que a gente tem que se esforçar um pouco mais, é escolha do espírito. Lembrando que cada um desses gêneros há inúmeras provações, nenhum é mais ou menos que o outro, em todos eles há aprendizado para o espírito. Outra situação é a questão da profissão. A profissão, ela é muito importante porque um pouco à frente a gente vai falar de uma situação em que, quando eu escolho a profissão, eu estou determinando um conhecimento que eu preciso adquirir nessa existência, que pode ser para proveito exatamente aqui e agora, ou para me fortalecer para uma próxima luta. Então, é um gênero de provação. Outro exemplo, doenças. Já me falaram assim, Ana, você vai dizer que a gente escolhe doenças? Sim. Nós planejamos algumas enfermidades que podem surgir em determinado momento da nossa vida, e se não estivermos trilhando o caminho programado, aquele tempo em que a gente passa, né, no leito de um hospital, ou afastado ali das nossas atividades normais, a gente acaba meditando sobre os acontecimentos, e a maioria de nós, quando sai de uma dificuldade, por exemplo, como uma doença muito séria, a gente muda o rumo da vida, a gente passa a seguir de uma maneira um pouco diferente. Mas algumas doenças acontecem para cumprimento mesmo, né, do expurgo do espírito. Eu, espírito, que já me modifiquei, já aprendi muitas coisas, estou liberando através do corpo físico aquela enfermidade. Mas aqui é uma enfermidade em que eu programei para me trazer de volta para o caminho. Outro exemplo, família. Nosso tema não é a vida em família? Nós programamos a nossa família. Aqui, a gente programa se, né, contrairemos casamento ou não, se teremos filhos naturais ou se não teremos filhos. Toda a programação, ou seja, gênero de provas que vamos vivenciar na vida física, é iniciado lá no plano espiritual. O outro exemplo, gênero de morte. Gênero de morte, sim. Em relação ao gênero de morte, a doutrina diz que ele está relacionado com o tipo de vida que a gente leva. Uma vida muito excêntrica, uma morte vai acompanhar. Uma vida mais calma, possivelmente a nossa morte também vai ser mais tranquila. Só que o que é importante aqui? A vida em família é uma programação. Vamos complementar essa informação para a gente ver que dentro da doutrina, nas obras subsidiárias e mesmo nas obras básicas, há inúmeros exemplos disso, desses gêneros de provação. E aí eu vou fazendo alguns complementos. Por exemplo, no livro Os Mensageiros, o André Luiz, no capítulo 7, ele cita uma história que tem por título A Queda de Otávio. Então, Otávio, quando planejando a sua reencarnação, ele planejou que ele não contrairia casamento. Ainda solteiro, aos 20 anos de idade, ele acolheria 6 entidades, que eram pessoas que contribuíram ali, né, entidades mais evoluídas que contribuíram com seu próprio aperfeiçoamento, ele as adotaria na condição de órfãos que ele traria e trataria como seus próprios filhos. Então, ele não teria filhos naturais, mas, ao mesmo tempo, ele resgataria 6 entidades vivendo na condição de órfãos. Então, a gente vê que ele planejou não contrair casamento. E é interessante na história dele que, fugindo à regra, ele vai ao médico, esse médico indica para ele, por ele ser muito jovem, olha, vai viver a vida. Esse problema que você está sentindo agora é porque você é jovem e é muito certinho. Acolhendo esse ensinamento, ele acaba indo viver a vida e ele contrai casamento com uma mulher, com uma... como que eu vou dizer, uma evolução espiritual muito baixa, muito pequena, porque ele a conheceu num ambiente não muito respeitável. Essa mulher, ela engravida e traz, ou seja, ele acaba tendo filho, um filho que não estava programado, mas um filho igualmente com uma condição mais baixa, e perturba imensamente essas duas entidades a vida dele.
Então, são programações, são pontos principais, gêneros de provas que escolhemos, mas que, com o livre-arbítrio que nós temos, nós acabamos por modificá-lo. E no caso dele, ele modificou, mas por uma situação muito ruim. Ele acaba desencarnando antes do tempo por uma doença que ele contraiu no meio desse relacionamento. Então, é uma história muito interessante, vale muito a pena a gente ler. Mas mostra exatamente um tipo de programação de família. Outro exemplo é no livro Os Missionários da Luz, onde o André Luiz traz a história do Segismundo, onde ele narra a reencarnação de Segismundo, o encontro entre Segismundo, Adelina e Raquel, em que eles combinam uma gravidez de Raquel, em que Segismundo seria o filho desse casal. E é interessante nessa história que é um resgate de vidas passadas. É uma família que a gente contrai para reparar erros passados. E um pouco à frente, ou um pouco antes, eu não tenho certeza se dentro do mesmo capítulo, tem uma observação que Segismundo teria um problema no coração. Então ele programou uma deficiência nele que o auxiliaria em determinado momento da existência dele. Outra situação interessante é no livro Pontos e Contos do Irmão X. Lá no capítulo 34, ele narra a história da filha rebelde. Então, era uma menina que nasceu numa família muito tranquila, apesar de uma mãe muito conhecedora dos princípios doutrinários, dos princípios cristãos, mas ela literalmente era a filha rebelde. Quando do desencarne de todas elas, ela vai para uma região muito pesada, muito difícil devido ao seu comportamento, e é interessante que foi oferecido a ela como recurso para uma próxima encarnação nascer numa família simples e humilde, e aí se encaixa naquele gênero de provação em nascer em famílias com poucos recursos financeiros, e ela seria empregada doméstica na casa daquela que havia sido a sua mãe na encarnação que precedeu. Por quê? Como filha, ela não aceitou os ensinamentos, mas como uma funcionária, um empregado, ela cumpriria ordens. Então, seria mais fácil, por exemplo, para que essa mãe, que agora na condição de empregadora, ensinar-lhes os conceitos. Então, tá vendo que interessante? Uma programação, foi programado para ela, com consentimento dela, que ela viria numa condição muito simples, trabalharia como doméstica na casa de uma família, e essa família teria essa mãe, essa genitora de encarnação anterior, mas sendo ali a que acolheria e ensinaria os princípios cristãos. Olha que legal como fazemos, como Deus nos auxilia no planejamento das nossas famílias. Em outro momento, agora na obra básica, o livro Céu e Inferno, tem um capítulo, que é o capítulo 5, na segunda parte, que fala sobre os suicidas. E lá consta a história do Felician. É muito legal a história dele, porque ele era rico, instruído, caráter são, obsequioso, quer dizer, ele era prestativo, ameno que aquela pessoa mais suave e honrado. Mas era a quarta vez que, pelo mesmo motivo, que era por ele, devido a falsas especulações no mercado, ele acabou comprometendo a própria fortuna e ele perde tudo. Aí no sentimento, de não poder reverter a situação, ele acaba cedendo à tentação e tirando a própria vida. E era a quarta vez que ele fazia isso. Então, nessa situação, ele estaria ali preparando uma quinta encarnação. E aí entra aquela questão que a gente falou da profissão. Olha que interessante. Se nos negócios é a quarta vez que eu venho à falência, se eu determino ali que eu vou seguir determinada profissão, ele pode escolher a administração, ele pode escolher a economia, ele pode escolher, por exemplo, as ciências contábeis, que daria para ele um amplo conhecimento do mercado e talvez numa nova existência ele não venha a falir nesse mesmo motivo. Então, são opções que Deus nos oferece para que a gente se fortaleça para vencer as nossas dificuldades. Mas tem ainda um exemplo que é incrível no capítulo 8, que fala das expiações terrestres, fala a história do Marcel, que era o menino do número 4. O número 4 era o número do quarto no hospital em que ele vivia. Então, desde pequenininho até os 8, 9 anos de idade, ele viveu no hospital. Mas o caso dele é especial, por quê? Porque a doença dele não era expiatória nem provacional, era missionária. Para que ele, sofrendo todas as dificuldades da vida, ele pudesse auxiliar aqueles que estivessem à sua volta a sentir compaixão pela dor do outro,
a sentir-se mais resignado diante das dificuldades da vida. Então, cada um de nós, como é permitido por Deus, é preparado para vivenciar experiências que acrescentam. Por isso ele diz, ele próprio escolhe o gênero de provas. Nós escolhemos o gênero de provação que a gente quer passar. Por quê? Porque dentro de cada uma dessas situações vai nos fornecer recursos, né? Nós vamos angariar recursos intelectuais e morais para seguir na nossa evolução. E ao mesmo tempo que a gente evolui, nós auxiliamos aqueles que estão ali à nossa volta na depuração de si próprios, né? Então isso aqui é muito importante para a gente. O que confirma isso, por exemplo, dentro da doutrina, é que na questão 851 fala sobre a fatalidade, onde eles dizem assim, a fatalidade, ou seja, aquilo que não se consegue evitar, existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar, confirmando que antes de encarnar nós fazemos algumas escolhas, desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo essa prova, institui para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Então aqui a gente percebe que as escolhas que fazemos, e isso inclui o núcleo familiar que vamos adentrar, a nossa vida ali em família, os pontos principais da nossa existência, são todos escolhidos, pensados e repensados lá na espiritualidade. Por isso a ideia de você é o criador do seu próprio destino. E por isso o exemplo da queda de Otávio, ele fez uma programação, mas chegando aqui ele simplesmente se entregou aos prazeres da vida e esquecendo a parte espiritual, que ele, né, tinha até iniciado todo esse estudo, esse conhecimento no próprio plano espiritual e acaba perdendo, né, perdendo toda uma encarnação no sentido de que ele simplesmente não adquiriu nenhum conhecimento, ao contrário, ele acabou adentrando, voltando, né, com mais dívidas do que ele veio, sendo que a programação ela é feita justamente para que isso não ocorra. A chance maior é de que a gente saia vitorioso. E aqui, por livre-arbítrio, ele acabou escolhendo o caminho errado. Isso ocorre porque Deus nos dá a liberdade de fazer as escolhas, mas somos responsáveis por cada acontecimento a partir daquela escolha que fazemos. E essa imagem é para representar que a nossa evolução é nossa responsabilidade. Nós somos criadores do nosso próprio destino. Quando escolhemos no plano espiritual, se não temos condição de escolher, Deus coloca alguém responsável por nós a nos orientar nesse caminho, mas cumprir todos esses deveres é nossa responsabilidade. E por que isso é importante? Porque nós precisamos começar a entender que a família, sendo ela uma família perfeita ou não, tendo dificuldades ou não, meu filho é difícil, meu pai não me ouve, minha irmã não sei o que, não importa. Seja qual for o tipo de família em que cada um de nós está inserido, a família, ela é um projeto de Deus para que cada um de nós possa evoluir. Eu vou evoluir, mas aqueles envolvidos ali naquele núcleo familiar também. Essa é a programação. Então, dando continuidade a esse raciocínio, na questão 393, ela trata um pouco sobre o esquecimento do passado, mas ela traz uma informação muito importante para a gente. Ela diz assim, que quando cada um de nós volta à vida anterior, então se estamos aqui, voltamos à vida espírita, diante dos olhos se lhe estende toda a sua vida pretérita. Então, quando o espírito retorna ao plano espiritual e tem ali a sua mente, né, passa aquele processo de perturbação que é normal em todo desencarne, diante dos seus olhos se lhe estende toda a sua vida pretérita. Ele vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer. Então, aqui a gente está falando de um espírito que desencarnou, passou por aquele processo de perturbação, como a gente tem exemplo no nosso lar, né, o André Luiz, e quando ele se toca, que estou no plano espiritual, desencarnei, é dado a ele ver as faltas que cometeu e por que ele sofre tanto. E mais, assim como de que modo teria evitado os erros que ele cometeu. Então Deus não nos pune em momento algum, ele nos dá a oportunidade do crescimento. Vê as faltas que deram causa ao seu sofrer, como
de que modo as teria evitado, e aí ele reconhece, não, realmente eu sofro porque eu fiz isso, reconhece justa a situação em que se acha e busca então uma existência capaz de reparar a que vem a transcorrer. Então, na vida seguinte, na encarnação seguinte, ele vai trabalhar de forma a reparar os erros que ele acaba de enxergar que ele cometeu. E mais, escolhe provas análogas às de que não soube aproveitar, então são provas, nós vamos vivenciar experiências semelhantes, né, bem parecidas com aquela que não, né, não fomos bem-sucedidos, ou vamos escolher lutas que consideramos apropriadas ao nosso adiantamento. É por isso que eu brinquei no caso do Felician. Eu já tinha desencarnado 4 vezes pelo suicídio, dentro do mesmo erro, exatamente a mesma coisa levou por 4 vezes o desencarne. Aqui, se ele preparar uma luta que não seria dentro daquele mesmo processo, mas de aprendizado para se fortalecer para uma nova existência, talvez nessa 5ª, ou 6ª, ou 7ª, né, reencarnação, ou mais, que a gente não sabe o número exato, porque para cada um é diferente, então ele consiga se sair bem sucedido. E olha o que é interessante, nós pedimos a espíritos que são superiores a nós, que nos auxiliem nessa nova empresa, nesse novo empreendimento que tomamos para nós. Olha, Senhor, eu quero reparar esse erro. Então, nesse empreendimento, Deus destaca um espírito que irá nos auxiliar. Por isso, a gente afirma que sempre estamos juntos com um anjo de guarda, que ali nos auxilia através da intuição nos melhores caminhos a seguir. Não decide por nós, mas nos chama a atenção, né, para um ou outro ponto para que a gente medite. Por que isso tudo é importante aqui em relação à vida em família? Porque há em algumas famílias pessoas que são um pouquinho diferentes. Aqui nós temos esse rapazinho, né? A família toda tradicional e ele todo mais moderno, cabelo para cima, usa correntes no corpo, né? Usa couro e a família ali toda tradicional. Então há 2 situações aqui. Ele é um espírito já mais evoluído que vem auxiliar a família a avançar no seu conhecimento, ou ele pode ter sido acolhido por essa família para que ela ajude a conter os seus ímpetos de rebeldia, por exemplo. Olha que interessante isso. Outro exemplo, dentro da minha família, pode ter aquela pessoa que é extremamente nervosa. E uma pessoa extremamente nervosa, ela precisa que do outro lado tenha alguém que saiba silenciar na hora certa. A pessoa que não levanta a voz quando o outro já está ali bravo, xingando e levantando a voz. A pessoa que não te mande calar a boca, a pessoa que não te mande saia daqui. Uma pessoa que tenha conhecimento suficiente, ou pelo menos um pouco a mais que você, para te auxiliar a conter essa raiva. Tem famílias, e isso pode acontecer com qualquer um de nós, que há pessoas extremamente deprimidas. E a gente precisa pensar, será que em outra existência não fui eu a pessoa que o tempo inteiro dizia para ela, olha, você não serve, você não dá conta, você não vai conseguir, você não é bom o bastante, e deixei esse espírito completamente perturbado para a existência dela? E agora Deus falou assim, Ana, a sua luta vai ser auxiliar esse irmão a criar coragem de existir novamente. E aí ele está ali dentro da nossa família, a gente achando que a família é difícil, mas de repente começou com uma frase mal colocada nossa em outro momento da nossa existência. Outra observação, que a maioria das famílias carregam vícios, por exemplo, o álcool, cigarro ou qualquer outro tipo de tóxico ou droga. Será que não fui eu que iniciei aquele espírito nesse caminho? E agora Deus me permite, né, trazê-lo, acolhê-lo ali dentro da família para que eu auxilie com esse vício? Outra informação, adultério. Aí o adultério aqui é para nos lembrar que o adultério está relacionado não só a questões de homem e mulher, de casal, né, de sexos distintos, mas do adulterar um documento. Será que não fui eu que ensinei a adulterar as palavras, falsificar aqui ou ali? Será que não fui eu que iniciei numa jogatina? Será que não fui eu que levei ao vício das compras, do comer demais, do falar demais, do sexo desregrado? A ideia é que pode ser que tenha sido eu, mas se não foi, mas eu tenho condições de auxiliar, Deus vai me colocar junto com aquele ser que precisa do auxílio
numa prova análoga a que eu não soube aproveitar, né, na existência anterior, ou como uma luta que vai gerar algum tipo de conhecimento para mim, mas também recursos para que o outro se melhore. Essas famílias não são perfeitas, exatamente por isso. Há espíritos afins, mas há também aqueles que são inimigos de vidas passadas, mas com todo o conhecimento que a gente já tem da doutrina espírita, já somos capazes de olhar e compreender. Deus me colocou aqui para que eu auxilie esse irmão. E aí a gente se esforça um pouco mais dentro da tarefa. É muito legal se a gente pensar dessa maneira, porque é um impulso, né? Algo a mais que nos auxilia nesse processo de enfrentar, muitas vezes, uma família complicada. Outra informação que também está lá na questão 258 é que, dando ao espírito a liberdade de escolher, e nós escolhemos na vida espiritual e vivenciamos experiências aqui em que direcionamos o nosso próprio caminho, Deus lhe deixa esse espírito a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que esses tiverem. Então, as consequências podem ser ruins ou podem ser boas. Se forem ruins, eu terei que reparar em determinado momento o meu erro. Mas se as consequências forem boas, é mérito meu ter conseguido uma virtude a mais, um crédito a mais, então eu continuo dando um passo na minha evolução. Isso é exatamente o que chamamos dentro da doutrina de lei de causa e efeito. Eu causo, né, um movimento, algo aqui, e no segundo seguinte, ou nos minutos depois, não importando, ou seja, um tempo depois, o efeito surge e é minha responsabilidade esse efeito. É exatamente a questão da plantação e da colheita. Então, quando nós começamos com essa imagem de você é o criador do seu próprio destino, é para que a gente, olhando para a nossa família, e muitas vezes a nossa família ela não é perfeita, a gente possa pensar, eu tenho responsabilidade de auxiliar. Nós não vamos fazer pelo outro, mas nós podemos auxiliar para que ele se redirecione na vida, e aí a gente também aprenda ali com aquele instrumento que Deus permite se una numa família só. E aí, para auxiliar mais ainda no nosso conceito de família, família, de acordo com o dicionário, é o grupo de pessoas que possui relação de parentesco e habitam o mesmo lugar. São pessoas cujas relações foram estabelecidas pelo casamento, por filiação ou pelo processo de adoção. É o grupo de pessoas que compartilham os mesmos antepassados. Então, o tio, né, é um primo, mesmo que distante, o dicionário diz que faz parte, então, da nossa mesma família. Mas esses dois últimos conceitos são os melhores dentro, né, aqui com a doutrina espírita. Porque ele diz que família é o grupo de indivíduos que se encontram ligados por hábitos, costumes, comportamentos ou interesses oriundos de um mesmo local. Grupos de indivíduos que possuem qualidades ou particularidades semelhantes. Por que é mais compatível com a doutrina espírita? Porque a gente lê em várias obras que nos aproximamos uns dos outros pela afinidade, pela simpatia. Algo me chama atenção, eu olho. Se eu não sinto simpatia, eu me afasto. Mas se eu gosto, eu fico. E me ligo àquele ser. Por isso, e até nas questões de 203 a 217, tem uma pergunta que é muito interessante, em que eles dizem que os pais não transferem para o filho as características morais, apenas a parte material, que é a vida animal, que eles chamam na questão. Por quê? Porque as características morais é do espírito, e o espírito não procede do espírito, o espírito procede de Deus. Aqui é onde a gente percebe que nós podemos auxiliar na transformação moral do outro, agindo de maneira correta. Mas não há outra maneira de transferir o conhecimento, senão, né, dele adquirir esse conhecimento, senão através do esforço. E é onde eles falam da família corporal e da família espiritual, classificando essa família corporal como sendo aqueles laços de sangue, a consanguinidade, e já a questão espiritual por afinidade. Se eu tenho afinidade com alguém, a gente não sente, parece que a pessoa é da nossa família, não, eu sinto que ele é mais meu irmão do que meu próprio irmão, por exemplo. Então, são esse tipo de situações. Só que aí,
A doutrina, e através do Emmanuel, acrescenta um ponto muito importante nessa questão de família corporal e família espiritual. Porque a corporal, ela vem a se tornar uma família espiritual. Às vezes, a família ela tem muitas desavenças, a vida íntima ali da família é difícil, mas com o passar do tempo, reencarnações sucessivas, ali tentando reparar aquele mesmo erro, se tornam afins, se tornam simpáticos um ao outro. A animosidade vai sendo desfeita e se tornam, então, famílias espirituais. E aqui, à medida que penetramos os segredos do amor puro, não é qualquer amor, né? O amor puro, vamos reconhecendo que ninguém pode ser realmente feliz sem fazer a felicidade alheia no caminho em que avança. E aí, quando eu li, eu pensei assim, como assim satisfazer, né, sem fazer a felicidade alheia? E aí, meditando, jamais, em momento algum, o Emmanuel diz, passe a mão na cabeça do erro para fazer o outro feliz, compactue com ele, faça como se você fosse, né, um brinquedo dele ali, faça do jeito que ele quer para ele se sentir feliz. Gente, não é isso, é exatamente o contrário. Por quê? Porque ele fala em amor puro. E a doutrina nos esclarece o que é o verdadeiro amor. A doutrina diz assim, lá no capítulo 11, no item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, quer dizer, ser fiel, ser uma pessoa confiável, ter um caráter reto. É o homem ser probo, que é a pessoa que é honesta e honrada. É ser consciencioso, que é aquele que é responsável, ele é regido pela sua própria consciência. E não porque alguém diz que é certo ou errado, mas pela busca que ele fez por esse, né, em adquirir esse discernimento. Para fazer ao outro, aos outros, o que queria que estes lhe façam. Então não é passar a mão na cabeça nos erros, mas enxergando o erro, advertir, isso não é certo. E não compactuar, mas ser leal, probo e consciencioso para fazer àquele o que você gostaria que lhe fosse feito. Então, se eu estiver num momento de infelicidade, se eu estiver falando, né, baboseira, besteira, ou ofendendo, humilhando, eu gostaria que alguém chegasse para mim e falasse, Ana, isso não é legal. Então, ser leal, probo, amar é exatamente isso, é fazer pelo outro o que eu gostaria que fosse feito por mim. Mas é também procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham, que adoecem, que humilham os seus irmãos. Para quê? Para suavizá-la. Porque quando eu auxilio através de uma palavra, ou em especial de um exemplo, aqueles que estão à minha volta, eu estou contribuindo para a felicidade dele, porque ele deixa de cometer erros e cresce intimamente. Então, como eu auxilio no crescimento do outro? Cumprindo em mim os ensinamentos do Cristo e da doutrina. Então, quando eu faço isso, eu estou ensinando aqueles que... Estou evoluindo, mas ensinando também aqueles que estão à minha volta. E aí, terminando o conceito, eles dizem que é considerar como sua a grande família humana, porque essa família todos a encontrareis dentro de certo período em mundos mais adiantados. Todos nós nos encontraremos nos mundos mais adiantados, por quê? Porque todo aquele que causa dificuldade no lar terá evoluído também. E nos mundos mais evoluídos, estaremos ali dentro da mesma faixa de vibração moral. E completa. E os espíritos aqui que compõem essa grande família humana, são, como cada um de nós, filhos de Deus destinados a se elevarem no infinito. Olha que perfeito isso. Olha o que é a vida em família. Somos nós, cada membro daquela família, construindo uma elevação para a vida eterna. E aí eles terminam dizendo que amar no sentido profundo do termo é para todos os sofrimentos, tendes, pois, sempre uma palavra de esperança e de conforto, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. Então, a ideia do estudo é mostrar que eu não consigo passar para o meu filho a minha virtude, a não ser através do exemplo, de sendo para ele uma referência, dizendo não, não pode fazer aquilo, não, né, com respaldo no sentido de mostrar o que é o certo para ele. E aí,
toda família vai encontrar dificuldade. Mas quando eu pensar nesses conceitos, quando eu lembrar desses ensinamentos e principalmente que família é um projeto de Deus para o desenvolvimento de cada ser que compõe aquela família ali, a gente consegue vencer as dificuldades do nosso próprio lar. Não tem como, porque é exatamente dentro desse lar que a gente vai conseguir vencer essas dificuldades. Inclusive, pensando nisso, Kardec, na questão 775, pergunta à espiritualidade: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Se do nada fosse, não precisa constituir família, fica todo mundo com quem quiser e cada um por si. Uma recrudescência do egoísmo. E o dicionário diz que recrudescência é um aumento com maior intensidade do egoísmo. Seríamos muito mais egoístas do que já somos. Seria exatamente como na imagem, cada um olhando para o seu próprio umbigo sem se preocupar com o outro. E aí ninguém cresceria. Por quê? Porque a vaidade, o orgulho, o egoísmo tomaria conta de cada um de nós e aí a gente não conseguiria evoluir moralmente. Vamos colocar mais informação antes que nosso tempo acabe, já está no finalzinho. Família, de acordo com a Joana de Ângeles, é a pequena república fundamental para o equilíbrio da grande república humana representada pela nação. Isso quer dizer que dentro do nosso lar, que essa pequena república é uma escola para que a gente aprenda os conceitos e vá com o tempo estendendo, né, esse amor, no sentido profundo do termo, à humanidade inteira. Isso é tão perfeito se a gente pensar que é uma escola onde eu estou aprendendo para amar além daquelas fronteiras, né, daquelas paredes físicas ali. O Emmanuel ainda diz que o lar é o santuário em que a bondade de Deus te situa, afirmando que mesmo sendo lar perturbado ou um lar harmonioso, Deus me colocou ali, então há um propósito dentro daquele lar. E quando a gente descobre que, olha, eu vim para ser auxiliado ou eu vim para auxiliar, e a gente reage com resignação, né, com aceitação dos fatos, tudo muda, fica mais fácil. Dentro dele, desse lar, desse santuário, nos fios da consanguinidade, recebes o teu primeiro mandato, a tua primeira missão de serviço cristão. Minha primeira missão de serviço cristão, e aí ele está excetuando o fato de que a nossa responsabilidade, nosso próprio aperfeiçoamento, mas o serviço em favor do outro é calar na hora certa, é apontar a direção na hora certa, é estar ali auxiliando uns aos outros, mesmo aqueles mais difíceis. E para a gente ir terminando, para eu devolver a palavra para vocês, é aí que te avistas, que te encontras com o adversário de ontem. Por isso às vezes não é difícil, por isso às vezes é muito difícil, porque ele foi convertido em um parente próximo e a relação fica conturbada. E é exatamente aí também que retomas o contato de afeições queridas que o tempo não apagou, nos mostrando que a gente sempre tem dentro do lar afetos e desafetos, mas quando são afetos, são aqueles que escolheram crescer juntos para auxiliar também o meio onde se encontram, aprender, desenvolver as suas habilidades morais. Mas pode ser que acolhemos, e é até mais comum, adversários de ontem. Então, nós que temos todo esse conceito espírita, precisamos ter mais tranquilidade diante das dificuldades que a vida em família nos apresenta. A família consanguínea, e aí ele está falando da vida física, né? É lavoura de luz da alma, dentro da qual triunfam somente aqueles que se revestem de paciência, renúncia e boa vontade. Olha que legal isso. Se eu não tiver paciência com as dificuldades, com a infelicidade, com o comportar defeituoso do meu irmão, se eu não renunciar a ter que estar sempre certo, a ter que ser a última a falar, e se eu não tiver boa vontade em unir todos esses conceitos e usá-los no meu lar, a gente não consegue sair vitorioso da encarnação. Por quê? Porque ao invés de ensinar, de resgatar uma vida, a gente acaba criando um inimigo que nem estava ali no nosso planejamento, né? Então, aprende a usar a bondade em doses intensivas, ajudando-a
né, ajudando essa bondade ao entendimento e à vigilância, porque só a bondade não seria suficiente. Eu preciso entender, né, a questão espiritual daquele que está ao meu lado e me vigiar para não esquecer esse conceito, inclusive, para que a nossa experiência em família não desapareça no tempo, sem proveito para o caminho a trilhar, porque depois dessa vida, a vida continua. Então, nosso comportamento diante daqueles é de acolher, é de ensinar, é de falar não no momento que precisa ouvir não, mas é também renunciar à nossa própria vida em favor do outro. Em qual sentido? Permitindo que, dentro da necessidade do outro, eu ofereça o carinho, o amor, a compreensão, eu ofereça o ensinamento que ele precisa, e nós espíritas já temos baseado na imortalidade da alma, na questão da reencarnação necessária à evolução do ser, do nível espiritual que é diferente de um para o outro, que a família reúne afeto e desafeto. Então, quando eu somo tudo isso, eu consigo enxergar, então, que a bondade, mas ali, né, ajustada ao entendimento e à vigilância, é capaz de me levar um passo a mais na evolução. E melhor, trazer também aquele, né, comigo. Então, por último, recorda, eu voltei à tela, recorda que todo dia é dia de recomeçar. Então, se a gente tem alguma, né, desavença ali dentro do lar, que a gente lembre desses conceitos e peça desculpa sem estar errado, que volte a conversar, que volte a desenvolver uma harmonia no ambiente. Assim, a nossa construção, a luz do Cristo e da doutrina espírita, vai se expandir então para toda a humanidade, que é, na verdade, o que o Cristo espera de nós, né? Que a gente consiga distender, né? Enviar para todos esse exemplo de vida, né? Aí eu devolvo a palavra para vocês para a gente debater isso um pouquinho. Ana, a gente agradece imensamente seu estudo. Eu gosto muito de seus estudos, eu te acompanho já faz bastante tempo na quinta-feira à tarde, né, lá na casa. E você faz umas reflexões assim, que mexe, né, com o nosso íntimo, que é muito interessante. Eu achei muito legal quando começou, que você falou da questão da autorresponsabilidade, né, que a gente é responsável pela nossa reencarnação. E, nossa, muito legal, assim, eu anotei vários pontos aqui, mas antes, né, de a gente discutir sobre isso, eu vou abrir para pergunta, né, se alguém quiser falar, ou mesmo comentar alguma coisa, fica à vontade. Tem o chat também, tá, gente? Se não quiser abrir o áudio, a câmera, pode perguntar no chat que a gente passa para ela, tá? Quem quiser perguntar, pode ficar à vontade. É só abrir o microfone, fazer a pergunta ou a colocação. Fiquem à vontade. Eu achei interessante, Ana, antes né, se alguém quiser perguntar, é só interromper, tá, gente? Que você falou quando é se colocar no lugar do outro. Esse ponto, ainda mais no ambiente familiar, ele é fundamental, né, para a gente conseguir ter um relacionamento harmonioso em casa, né? Essa questão de se colocar no lugar do outro. Eu achei isso muito interessante que você falou. E é por isso que a gente iniciou com aquela questão, você é o criador do seu próprio destino. Será que eu sinto assim, que eu sou o criador? Então, dentro de tudo que a gente viu, nós somos sim. Porque quando eu decido responder, brigar, xingar, esquecer que o outro está ali, com defeitos assim como eu também tenho, a gente não se harmoniza. Mas quando eu decido criar um destino mais harmonioso, eu me calo, eu renuncio, eu auxilio, eu estendo a mão, eu tenho uma atitude completamente diferente. E nós, espíritas, baseados nessas obras perfeitas que nos foram entregues, temos plena capacidade de sermos melhor do que a gente já vem sendo. E legal quando você falou, pedir desculpa mesmo quando sabe que está certo. Né? Se você está certo, qual o medo de pedir desculpa? Fala, olha, então desculpa, não dei conta, fiz errado, mas tudo bem. Porque com o tempo o outro vai perceber, nossa, ela não estava errada e ela me pediu desculpa. E aí ele vê um exemplo de como eu devo me comportar quando eu quero me harmonizar com o outro. Né? Então vale muito a pena. O exemplo, que é fundamental, né? Não adianta O a gente exemplo querer arrasta. Você realmente agir da forma, né? Exato. Deixa eu ver aqui no chat. O que eu acho importante de você estar falando é
toda a dificuldade desse relacionamento interfamiliar é o ego, né? A pessoa coloca o ego na frente e não dá licença para que o ambiente se harmonize, né? Então, a gente trabalhar o nosso ego é a coisa mais importante para um relacionamento que a gente sabe que pode ser ruim ou pode ser bom. Perfeito. Porque é muito fácil conviver com quem é bom com a gente. Agora, com quem não é bom com a gente, é complicado, né? Então, a gente tem que burilar muito, pensar, refletir se vale a pena falar ou se é melhor calar. Principalmente dentro da própria casa, né? Com os irmãos, com os parentes mais próximos, né? Perfeito. Gente, mais alguém quer fazer uma pergunta, alguma colocação? Alguma pergunta fácil? Eu até brinquei, né, no início, aí se alguém quiser falar, né, que aí dá uma cutucada em alguém. No início, muitas pessoas acreditam, não, eu não sou, porque às vezes eu tento fazer diferente, aí eu sempre caio na mesma situação, parece que meu destino já está pronto. Então, algumas pessoas acreditam que realmente há algo escrito e elas não conseguem fugir daquilo. E aí, eu sugeri, vamos pensar, eu acho que eu sou criador do meu destino, mas depois de tudo que a gente viu, a gente percebe que escolhemos no plano espiritual, ou Deus nos auxilia nessa escolha quando ainda não somos capazes, isso consta lá no Livro dos Espíritos, mas depois, com conhecimento adquirido, nós vamos fazendo as escolhas. Mas mesmo assim, enquanto estamos encarnados, nós escolhemos pontos principais, mas o que está ali entre, né, aqueles pontos principais, nós decidimos. Mudou o conceito que vocês tinham, fortaleceu, acrescentou? Algum de vocês sentiu que, não, com o que eu ouvi, realmente agora eu acredito que eu sou o criador do meu próprio destino? Ou ainda, né, tem a ideia de que não, eu não crio nada? É uma opção, né, por exemplo, de comentário, que vale muito a pena a gente falar aqui. Nossa, bem interessante mesmo. Gente, quem quiser comentar, pode ficar à vontade, tá? Só abrir o microfone, não precisa abrir a câmera se não quiser. Uhum. E é só mandar no chat. Deixa eu ver se tem. Elde. Oi. Ei, Aninha. Ei, tudo bem? Tá joia? Graças a Deus. Então, essa pergunta, né? Eu imagino assim, a pergunta, eu sou o criador do meu próprio destino? Eu penso que na própria encarnação, né, que a gente está vivendo agora, a gente consegue perceber que somos criadores do nosso próprio destino. Quantas coisas acontecem na nossa vida e a gente para pensar, né? Muda o rumo, né, das coisas, principalmente em situações mais traumáticas, né? Então, a gente consegue mudar através de alguma situação que acontece, ou seja, eu penso que a gente está aí construindo o nosso próprio destino, se a gente observar nessa própria encarnação. Perfeito, Elde. O tempo inteiro, a todo momento, ou seja, cada pensamento, cada atitude nossa é a construção, né, de um futuro. Pode ser amanhã, um futuro, né, mais distante, mas nós sim construímos o tempo inteiro através das escolhas que fazemos. Mas cada escolha traz consigo as responsabilidades, né? Então a ideia aqui é que a gente pense que, à vista de tudo isso, né? Até a tela ali fala, né? Deixa eu ver aqui na sequência se eu consigo mostrar. Que à vista de tudo isso, quando o mal nos intrometa na seara doméstica, que evitemos desespero, irritação, desânimo, ressentimento, que não oferecem proveito algum, e sim recorramos à prece, rogando a providência divina, nos conduz e inspire por seus emissários. E aí aqueles que nos auxiliam, que estão ligados ali, vão nos lembrar, olha, família é projeto de Deus. Dê um passo para trás. Às vezes é preciso dar um passo para trás para recomeçar.
Então, aquela brincadeira da internet, o que você prefere, ter razão ou ser feliz? Prefiram ser felizes, porque se você tem razão, ali na frente, aquela razão vai surgir para aquele que ainda não tem o entendimento que nós temos, e a harmonia vai prevalecer. Então, é tudo uma questão, como você colocou, a gente precisa ter essa certeza, eu sou o Criador e eu quero uma vida harmoniosa. E aí a gente renuncia, né, que é uma palavra difícil, né, renunciar, porque eu estou abrindo mão em favor de alguém. Eu renuncio ao que eu sou, ao que eu acredito, no seguinte sentido, me silenciando ali temporariamente para que o outro compreenda, olha, o barulho que você está fazendo só vai atrapalhar o seu entendimento, seu conhecimento. Mas nós que já temos toda essa vasta informação espírita, temos capacidade de calar, sabendo que eu tô certa. Então lá na frente a verdade ela sempre aparece, porque não tem como ocultar o que é verdade. É só um tempo do outro absorver. E aí entra, Raquel, a questão do pedir desculpa sem estar errado. Quando você fala assim com o outro, então me desculpa. Nós sabemos que o outro se desarma. Mas espera aí, ela está pedindo desculpa? E ele para pensar. Então vale muito a pena. Não é reconhecer eu estou errada, é reconhecer, olha, me desculpe pelo barulho que a gente está fazendo, afastando a nossa mente, afastando o nosso coração do outro. Então é necessário fazer essas renúncias baseado em tudo aquilo que a gente já sabe, como, se não me engano, foi a Célia que falou, né, para manter a harmonia do nosso lar, para manter a gente ali dentro desse processo de construção que não é só minha, mas de todos os envolvidos. Então é muito perfeito, é muito gostoso quando a gente trabalha essa questão da família, porque, por enquanto, aqui nenhuma família é perfeita. Né? Tem famílias que com momentos mais harmoniosos do que desarmonizados, mas todos nós enfrentamos dificuldades. É interessante isso que você colocou, Ana, a questão é quando a gente entende essas diferenças e começa a aceitar, né, de uma outra forma e não debatendo o tempo todo, a gente consegue se ver dentro daquela família. Porque eu já me fiz muito essa pergunta, mas por que eu faço parte dessa família? Eu não pareço com essas pessoas, mas você vai começando a enxergar que parece sim, que tem certas afinidades e começa a aprender também com aquela família, porque tem um propósito, né? E isso, o relacionamento com a família se torna mais leve. Eu, pelo menos, sinto, né, no dia a dia. Inclusive, naquelas questões da 203 a 217, tem uma observação que é justamente isso que você falou. Às vezes a gente acha que a gente não pertence àquele ambiente, mas de repente a gente não pertence mesmo. Mas eu fui colocado ali para auxiliar aqueles que ainda não sabem o que eu já sei. Olha o que Deus me deu de presente, auxiliar uma família, um irmão, um ente, a se desenvolver assim como alguém me auxiliou no meu momento. Estamos sempre colocados, né, entre dois espíritos, alguns, né, ali prontos a nos auxiliar, mas outros que a nossa responsabilidade é estender a mão. Por isso a ideia de vamos sempre desenvolver. Hoje eu recebi uma mensagem muito interessante, porque eu convidei uma pessoa a participar do estudo, e ela falou assim, nossa, infelizmente eu não consigo, porque eu vou estar fazendo um curso nesse mesmo horário. Aí eu brinquei, olha, aprenda muito, 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 muito mesmo, para depois você ensinar para a gente. Então a ideia é justamente essa, que a gente se aperfeiçoe para auxiliar aqueles que estão atrás ali da gente em conhecimento, em moralidade, né? Então, e outra informação da própria questão é que ela diz que se eu estou naquela família, eu posso até não me reconhecer, mas algum tipo de afinidade eu tenho, porque eu fui atraída para ela. É ali que Deus me colocou para que eu construa o meu novo ser. Isso mesmo. Tem uma pergunta. A Angélica tinha feito uma pontuação, né, falando que as nossas escolhas refletem sempre ao decorrer da vida. Às vezes erramos no cálculo, mas as consequências vêm certeiras, boas ou ruins. E a Joana falou para a gente, parece que ela tem uma dúvida. Dúvida se eu entendi de forma correta. Temos um projeto reencarnatório, mas temos o livre-arbítrio para mudar o rumo dele no meio do caminho, traçando assim outro destino. Como conseguimos saber se estamos indo no caminho certo? Ok. Joana, né? Joana, toda encarnação, sem exceção, é para o aperfeiçoamento do espírito. Então, todos nós estamos aqui para desenvolver habilidades, para desenvolver virtudes para a vida eterna.
Então, Deus nos dá a opção de escolher, dentro dessa programação, como serão os pontos principais. Olha só, principais. Não exatamente tudo o que vai acontecer. Os pontos principais, olha, eu vou nascer no sexo feminino porque eu quero aprender sobre isso que só o sexo feminino sabe. Mas chega um determinado momento da nossa vida que a gente se entende diferente. E a gente começa a trabalhar para ser diferente. É nossa liberdade. Eu estou abandonando algo que já foi construído, né? Eu tenho uma família, resolvo me separar daquela família. Eu tenho um filho, resolvo abandonar aquele filho porque eu não dei conta. Então a gente percebe que eu construí um novo caminho para mim. Eu não estou seguindo aquele rumo tradicional, né? Que aquela família que eu constituí, com aquele filho que eu gerei. Eu mudo esse destino em qual sentido? Faço escolhas diferentes daquela que já está correndo. E isso a gente faz o tempo inteiro. Por isso eu citei o exemplo da doença, porque muitas pessoas, muitas mesmo, elas falam, depois que eu adoeci, depois que meu filho morreu, só depois de um baque muito grande na vida, a gente começa a perceber, eu preciso mudar o meu rumo. E aí, às vezes, a gente volta para o caminho da programação. Então, nós mudamos, mas não no sentido de, esquece a programação e faço diferente. Muitas vezes por teimosia. Não, eu não quero seguir isso, eu quero fazer daquele jeito. Por teimosia, a gente segue outro caminho. Mas o que acontece? Cedo ou tarde eu tenho que reencarnar, eu tenho que voltar à existência física novamente para cumprir aquilo que eu não cumpri da outra vez. Por quê? Porque a programação é para o meu desenvolvimento nessa ou naquela área da vida. E se eu não cumprir, cedo ou tarde eu preciso retornar. Por isso, quando perguntam qual o número de reencarnações, né, não existe um limite. A história do Felician, que eu mostrei para vocês superficialmente, era a quarta encarnação dele para corrigir o mesmo erro, sem contar as outras que deram, né, base para aquela ali. Então, 4 errando no mesmo ponto. Por quê? Por teimosia, ele acaba fazendo a mesma coisa. Só que chega um momento que ele pensa, ok, eu tenho essa encarnação, e como a gente se vê consciente? À medida que a gente vai vivenciando as experiências, a gente vai aprendendo. A gente ouve as histórias, as experiências dos outros, e aí a gente fica mais esperto em relação àquele comportamento. A história dele é interessante, por exemplo, e talvez te esclareça mais, é que fala assim, como ele tinha uma riqueza, e ele fez investimentos, ou seja, baseado em falsas especulações, e perdeu todo o recurso que ele tinha. E ele se sentiu envergonhado porque ele não tinha mais como refazer aquela fortuna. Aí ele vem e tira a própria vida. E aí ele estaria fazendo uma 5ª encarnação, e ele é chamado, né, ali na mesa mediúnica junto a Kardec, e ele pede preces. Eu preciso de orações para me sustentar na escolha que eu fiz. Que seria o quê? Vivenciar a experiência, mas sem, no momento em que não sai do jeito que a gente queria, a gente não ceder à tentação de tirar a própria vida. Então, são escolhas que fazemos apesar de uma programação. Mas fatalidade, que foi o que disse, coisa que não pode ser mudada, nós afirmamos. Porque a doutrina afirma, só a morte a gente não consegue mudar. Porque é definido por Deus. O momento e a hora, só Deus o sabe. O resto todo a gente tem a possibilidade de mudar para melhor, mas acontece que muitas vezes a gente muda para pior, porque a gente faz escolhas como o Otávio, por exemplo, né? Não contrairia casamento, seria aos 20 anos de idade, acolheria 6 entidades, simplesmente casa, tem filhos, vive uma vida desregrada e complica. Então nós somos livres para tomar as decisões. Mas tem pontos principais necessários a nos chamar para aquele início. Mas, quando a gente não ouve essas intuições, quando a gente é teimoso bastante, a gente persiste no erro, e aí, nova encarnação para corrigir um erro que poderia ter sido corrigido nessa existência. Então, existe uma programação, mas temos a liberdade de escolher como vamos agir diante do outro. Eu espero que você, né, que tenha ficado esclarecido. Mas o entendimento está correto. Então é isso, Ana, eu quero te agradecer imensamente nessa palestra, convite que você aceitou, né, num período tão pequeno, mas que você fez com tanto carinho, tanto amor e trouxe, né, essa mensagem tão bonita para a gente refletir e mudando o nosso comportamento no dia a dia. Gratidão, Ana, por tudo. Eu que agradeço
E eu até brinco, né, que a Elde nos chamou para fazer um estudo na quinta não foi possível, mas a gente está aqui hoje, eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês numa quarta-feira. Muito obrigada pela confiança. Quando a Raquel falou que precisava de alguém na quarta, falei, bom, a Aninha não pôde na quinta, eu imagino que na quarta ela vai poder. Na quarta, sim, e sexta eu tenho estudo de novo, graças a Deus. E aí é legal, porque dentro dessa questão, quando a gente se envolve com o que é edificante, a gente vai aprendendo. Com o tempo, a gente começa a ouvir o que a gente fala e a gente passa a errar menos. Né? Então, vale muito a pena se vincular a uma tarefa para nos auxiliar nesse processo. Mesmo. Muito obrigada de coração. Foi muito bacana seu estudo. Sempre, né? Você sabe que eu adoro seus estudos. Obrigada. Obrigada. Agora a gente vai fazer a nossa oração final, pedir para todo mundo fechar os olhos, relaxar o corpo. Amado Mestre Jesus, agradecemos mais uma vez uma reunião, esse banquete espiritual com esses ensinamentos. Pedimos, Pai, que nos ilumine no nosso dia a dia, nos desafios diários, para que nós podemos colocar em prática tudo que estamos aprendendo e assim conseguir cumprir da melhor maneira possível o nosso plano reencarnatório. Agradecemos, Pai, essa oportunidade dos estudos, das pessoas, da nossa família, do momento que estamos vivendo, que nós possamos tirar todo o aprendizado possível para a nossa evolução. Agradecemos hoje e sempre, que assim seja. Amém. Então é isso, gente. Mais uma quarta-feira, né? Amanhã a gente tem outra palestra também, convidar todos a participar. Então é isso. Boa noite para todo mundo. Muito obrigada pela participação e até semana que vem. Boa noite, gente. Tchau, gente. Obrigado. Deus. Obrigado, Ana. Obrigada. Obrigada.